Apocalipse 2, do 1 ao 7. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por mais uma oportunidade de nos encontrarmos diante da tua palavra. Eu creio, Senhor, que a tua palavra nunca ela volta vazia. E em especial nesta noite, eu oro para que ela alcance os nossos corações. Como cantamos, Senhor, precisamos de ti. E precisamos, ó Deus, agora da tua palavra para nos moldar, para trazer reflexão nas nossas mentes e trazer, ó Deus, paixão aos nossos corações. Faz isso em nós, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre reacendendo a paixão. Para você entender um pouco melhor esse texto, a igreja de Éfeso, ela é uma das igrejas que é lembrada aqui no Apocalipse. Para quem sabe muito bem, tem outras 6 igrejas que são escritas nas cartas. Então, no capítulo 2 e 3, são várias cartas a várias igrejas. E essa carta é especial para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso tem a sua história registrada no capítulo 19 de Atos. Então, se você quiser depois descobrir como é a história da igreja de Éfeso, está lá no capítulo 19 de Atos. Você pode ler na sua casa. Eu vou contar rapidamente para a gente só ter o fundo histórico. Paulo chega em Éfeso e ele encontra 12 homens em Éfeso que ouviram o Evangelho. Mas eles ouviram o Evangelho que João Batista pregava. João Batista veio pregando antes de Jesus ser levado à cruz, antes de acontecer o derramamento do Espírito. Então aqueles 12 homens, nós podemos dizer que eles ouviram meio Evangelho. Eles ouviram que era preciso se arrepender e eles ouviram que era preciso ser batizados para esse arrependimento. Paulo então conversa com eles. Provavelmente esses 12 homens ouviram o Evangelho de Apolo, que também, quando chega em Corinto, Priscila e Áquila conversa com Apolo, dizendo para ele: olha, você está ouvindo o Evangelho, pregando o Evangelho que já não é mais o real. Você precisa aprender um pouco mais a respeito do Evangelho. Então Paulo ora com esses irmãos, fala com eles a respeito de Jesus, batiza os 12 e ora por eles, e eles recebem o Espírito Santo. E aí Paulo e esses 2 irmãos começam a ir na sinagoga. E eles por 3 meses ali pregam o Evangelho livremente na sinagoga, todos os dias, falando com os judeus a respeito do testemunho de Jesus. Passa 3 meses, a Bíblia se refere que alguns endureceram o coração.
Aqueles judeus que estavam lá ficaram com o coração duro e começaram a falar mal do caminho, começaram a falar mal de Paulo, falaram mal de Jesus e já não queriam mais que aqueles homens pregassem ali na sinagoga. Paulo então sai e ele vai para uma escola ali de um homem chamado Tirano, que provavelmente é um dos convertidos da sinagoga. Então esse grupo sai da sinagoga e vai para essa escola. E Paulo fica ali um período de 2 anos pregando todo o tempo sobre o Evangelho. O Evangelho se expande grandemente naquele lugar, naquela cidade chamada Éfeso. Éfeso é uma cidade litorânea, é uma cidade de porto, é uma cidade muito grande, onde há muitas e muitas pessoas. E Deus começa a operar milagres pelas mãos do apóstolo Paulo, ao ponto das pessoas pegarem os seus lenços e aventais e levarem, colocarem sobre os enfermos, e os enfermos ficarem curados. E aí começou então um número muito grande de discípulos amarem a Jesus e seguirem a Jesus. E aí aconteceu uma história muito interessante. Um dos homens, um dos grupos ali religiosos, eles ouviram Paulo falar sobre Jesus e eles conheceram Paulo, mas eles não entregaram a vida deles para Jesus. Mas eles eram religiosos e eles gostavam de ir visitar as pessoas religiosamente, e eles tinham um ministério meio pentecostal assim, voltado aos demônios, né? Eles gostavam de expulsar demônios. E então esses homens vão lá e vão expulsar um demônio, o demônio não sai, no ritual que eles praticam. E então eles vão lá e falam para o demônio: sai, demônio, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o demônio olha para ele e fala: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vocês são quem? E o diabo dá uma pisa nesses 3 caboclos. Os caras saem correndo nu pela cidade, de tanto apanhar do capeta. Viu? Então é bom não se meter com o diabo para quem não é de Jesus, porque o negócio fica feio. Aí as pessoas ouvem essa história, e olha como Deus faz a coisa boa. Eles temem a Deus por causa daquilo que aconteceu com esses homens. E o Evangelho então dá uma outra crescida nesse ambiente. Só que tem um grande problema. Éfeso é a capital da adoração da deusa Ártemis, ou para os gregos, para os romanos, a deusa Diana. E aí o pessoal que faz estátua, santinho da deusa Ártemis, começa a parar de vender. O negócio cai, porque as pessoas estão se convertendo e ninguém mais quer saber dos deuses gregos. Nessa cidade de Éfeso, os cristãos que se converteram, que mexiam com o ocultismo, eles vão a uma praça, eles trazem todos os livros deles que falam sobre o ocultismo, e eles queimam em praça pública, mostrando o amor que eles tinham agora por Deus. E o texto diz que ali dá mais de não sei quantos mil denários, 50 mil denários, todos aqueles livros queimados. Eram livros caros, porque eles ensinavam práticas pagãs, eles ensinavam como você fazia as coisas, então era muito caro. Mas aqueles irmãos que se converteram foram lá e queimaram todos esses livros. Por causa disso, um grupo que é lá da deusa Ártemis, eles levantam uma grande procissão na cidade, e eles saem gritando: deusa Diana dos Efésios, deusa Diana dos Efésios, ou Ártemis para os gregos, deusa Ártemis dos Efésios. Eles saem gritando, e eles vão para o lugar das assembleias que eles têm na cidade, e eles tentam pegar Paulo, não conseguem pegar Paulo, pegam 2 outros irmãos, levam para lá, põem ele numa roda, e durante 2 horas eles ficaram tentando, acho que, convencer aqueles irmãos. Durante 2 horas eles gritaram: viva a deusa Ártemis, deusa dos Efésios, há entre nós a sua estátua que caiu do céu. Havia um interesse de levantar ali uma afronta ao Evangelho que era pregado pelo apóstolo Paulo, para fazer com que as pessoas não ouvissem mais a respeito de Jesus. Nesse momento, alguns irmãos prendem o apóstolo Paulo em uma das casas e não o deixam sair. E esses 2 irmãos que lá ficam, eles ficam meio como um mártir psicológico. Eles não são mortos, mas eles ficam no meio de uma multidão, gritando para eles: deusa que nós temos aqui é Ártemis, a deusa que nós queremos aqui
é Artemis. E então Paulo, nesse momento, ele deixa este lugar, ele vai para outro lugar e fica ali uma igreja muito forte. Fica ali uma igreja que impacta a cidade de Éfeso tremendamente. Vidas e vidas e vidas são alcançadas para a glória do Senhor Jesus naquele lugar. Há uma igreja poderosa ali. Agora, a carta que é revelada para eles aqui em capítulo 2 do Apocalipse é escrita mais ou menos 40 anos depois. 40 anos depois do apóstolo Paulo andar entre eles, do evangelho ser pregado, dos milagres acontecerem, das multidões serem convencidas, há uma igreja ali, mas com um sério problema. Há um grave problema. E o problema desta igreja é: ela perdeu a sua paixão. Ela desistiu do seu amor. Ela esqueceu tudo aquilo que ela tinha vivido. Ela já não mais tinha ânsia e desejo pelas coisas de Deus. Tinha muita coisa boa ainda na igreja. A carta revela que essa igreja era uma igreja que trabalhava arduamente. Era uma igreja que era perseverante. Eles perseveravam servindo ao Senhor. Eles não toleravam homens maus no meio deles. Eles não toleravam falsos apóstolos, pessoas que pregassem algo que fosse diferente das Escrituras. Eles suportavam sofrimento por causa da perseguição religiosa. Eles eram homens e mulheres que sofriam essa perseguição. Era uma igreja boa. Eles detestavam os nicolaítas. Nicolaítas era uma doutrina que ensinava que você podia servir a Jesus e mesmo assim ser um devasso moralmente falando. Você podia fazer tudo que você quisesse com a sua carne, desde que você ficasse servindo a Jesus espiritualmente ou teologicamente. E essa igreja não aceitava esse tipo de gente. Eles diziam: não, o Senhor nos chamou para a santidade. Mas eles perderam o amor. Em algum lugar a paixão se foi. As paixões foram esquecidas. E eu queria pensar com você nessa noite: quais são as paixões que eu e você, que nossa igreja, precisamos reacender nos nossos corações? Eu queria me colocar no lugar da igreja de Éfeso. Eu queria entender que essa carta para mim, essa carta lida hoje, ela é para mim. Eu quero refletir a respeito disso a partir da minha vida. E eu quero convidar você a fazer a mesma coisa, a você refletir aonde está a tua paixão, aonde você esqueceu a tua paixão, aonde você perdeu o seu amor. Primeira coisa, irmãos, eu queria que a gente pensasse que nós precisamos reacender uma paixão pela pessoa de Cristo. Tenho ficado triste porque tenho percebido em muitas vidas que Cristo é apenas uma figura da religião. Jesus é só o ser supremo da religião. Jesus é simplesmente aquele que eu adoro. Ele é o nosso Senhor. Ele realmente é o Senhor das Escrituras. Eu entendo isso, mas é uma prática, Jesus lá e eu aqui. E eu queria convidar você nessa noite a entender que Cristo não é essa figura da religião. Cristo é o nosso Deus. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Cristo que está vivo. Ele é o Cristo que está envolvido conosco. E aqui, olha como ele se apresenta para essa igreja. Ele diz: eu sou aquele que anda pelo meio dos 7 candeeiros. Sabe o que Jesus estava falando aqui para essa igreja? Que ele, neste momento, ele anda no meio dessa igreja, porque ele está envolvido conosco. Jesus não é uma figura particular que está lá em cima no céu, longe, 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 longe. Jesus não é alguém que a gente vê aos domingos e se refere a ele. Jesus não é uma figura idólatra. Jesus é um ser que nos chamou para andar junto conosco.
para termos intimidade com Ele. Ele, quando foi despedido dos discípulos, ele disse: eu já não chamo vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Amigo é alguém que senta na mesma mesa. Amigo é alguém que conhece das mesmas coisas. Amigo é alguém que partilha das mesmas coisas. O servo não senta na mesa. O servo, ele só serve a mesa e ele tem que se retirar depois. O servo é alguém que olha o Senhor de longe. O servo é alguém que não pode falar com o Senhor se ele não for arguído, se ele não for convidado. Mas o amigo não, o amigo entra na casa. O amigo abre a geladeira, gente. Você quer ver alguém que você tem intimidade? É alguém que chega na tua casa e abre a tua geladeira. Na maioria das casas que você vai, quando você chega, você fala assim: pega água. Aí você fala: vai, pega lá na geladeira. Você fala: dá licença. Não é? O amigo não fala: estou indo beber água. Ele senta na mesa, ele tira o sapato, ele se joga no chão, ele assiste televisão confortavelmente com você, não é? O amigo baba no sofá, gente. O amigo baba, o amigo você tem que cutucar, está na hora de ir embora, cara. O amigo você fala para ele assim: ó, depois que você sair, joga a porta debaixo a chave debaixo da porta. Esse é um amigo. O amigo é alguém que está junto todo o tempo. Eu queria que você refletisse hoje no teu coração como está o teu envolvimento e paixão por Jesus. E eu queria lembrar 3 episódios da vida de Jesus para refrescar o nosso coração e memória. E esses 3 episódios são 3 aparições de Cristo depois que Ele está ressuscitado. Primeiro episódio: Jesus se encontra com o nosso amigo chamado Tomé. Abra sua Bíblia comigo lá em João capítulo 20, versículo 24 até o versículo 29. Tomé é um camarada que seguiu Jesus. Ele andou 3 anos ao lado de Jesus. Ele viu Jesus fazer coisas maravilhosas. Ele percebeu a ação de Jesus em todo o tempo. Ele viu a multiplicação dos pães. Ele viu o Senhor andar sobre as águas. Ele viu o Senhor acalmar uma tempestade. Ele viu o Senhor chamar um endemoniado gadareno e dizer: sai dele. E os demônios pararem os porcos e se jogarem sobre os abismos. Tomé era um homem que tinha na sua retina Jesus fazendo coisas maravilhosas. E quando foram falar para ele: Tomé, Jesus ressuscitou, Tomé. Ele disse: eu não acredito, a não ser que eu ponha o dedo nas suas feridas. Por que tamanha mudança? Por quê? Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Tomé, vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. O que aconteceu? Aonde que estão as lembranças que Tomé tinha? Aonde que ficou no coração de Tomé quando Jesus curou o cego Bartimeu, que estava no meio do caminho, chamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim? E Jesus olhou para ele e disse assim: que tu queres? E ele disse: eu quero ver. E Jesus disse: então veja. E a Bíblia diz que o homem jogou a sua capa e a sua vara, porque já não precisava mais, porque ele encontrou o Senhor. Tomé estava. Tomé viu. Tomé estava no casamento quando viu Jesus dizer: peguem lá as talhas e encham de água e deem ao cerimonialista. Tomé certamente ouviu
dizer que o vinho era ótimo, possivelmente bebeu. Quando é, irmãos, que nós perdemos a fé? Quando é? Quando é que as coisas de Cristo já não nos empolgam? Quantas vezes ficamos como Tomé, envolvidos pelas coisas dessa vida, e nos esquecemos que a maior herança que nós temos é a nossa fé. A palavra de Deus me ensina e ensina você, a fé é a certeza de coisas que não vemos. Mas muitas vezes o nosso relacionamento com Jesus é igualzinho de Tomé. Nós já vimos Deus fazer muita coisa, nós já vimos Deus agir na nossa vida, nós já vimos Deus mudar o nosso coração, nós já vimos Deus transformar o nosso caráter. Mas chega em um momento da nossa vida espiritual que nós dizemos: não adianta nada o que Ele fez, se Ele não fizer daqui para frente, eu não creio mais. E nós começamos a lutar com Deus e perdemos a fé. E qualquer coisa nos leva para baixo, nos desanima. Não queremos mais servir ao Senhor, não queremos mais andar do lado dEle, não queremos mais ouvir a sua voz, a não ser que Ele venha na minha frente e eu ponha o dedo na sua ferida. Ousamos dizer para Deus: para o Senhor me ganhar de novo agora, o Senhor vai ter que fazer uma coisa muito grande, senão eu não vou. Aonde nós perdemos a paixão? Aonde foi que nós nos esquecemos das maravilhas que Deus fez na nossa vida? Aonde foi que nós trocamos, irmãos, a genuína fé pelo Senhor por porcarias desta vida vil, passageira? Pergunte para o teu coração nessa noite: cadê a tua fé? Faça como o salmista que dizia: ó minha alma, por que você está abatida? Fale contigo, diga: Senhor, minha alma, onde está a fé? A minha paixão por esse Cristo que fez tantas coisas na minha vida. Irmãos, eu me lembro direitinho a maneira como eu me levantei de um banco de uma igrejinha pequenininha, que eu não sabia nem o que o pastor estava pregando, e fui na frente chorando copiosamente, dizendo: eu preciso de Jesus. Mas depois daquele dia, quantas vezes eu esqueci dele? Quantas vezes a minha paixão se foi e eu fiquei gastando tempo com coisas imbecis, idiotas, passageiras, que não têm valor espiritual nenhum. Tomé, se eu não creio, pode mostrar o vídeo de todos os milagres, eu não creio, a não ser que eu ponha o dedo na sua ferida. Será que o teu coração não está assim hoje? Endurecido? Você não crê mais nas ações de Deus porque você não está vivendo um bom momento com, sei lá, na sua vida, no seu trabalho, na saúde? Então eu não creio. Há um texto das Escrituras que diz assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Puxa na tua memória um momento onde Deus balançou o teu coração, aonde você foi impactado poderosamente. Relembre este momento e diga para Ele: Senhor, é isso que eu quero de novo.
Reacende essa paixão pela vida que eu tenho contigo. Não seja como Tomé, irmãos, que se perdeu na fé porque ele queria tocar. Jesus diz uma coisa muito séria para Tomé quando ele chega no encontro com Tomé e diz: está aqui, Tomé, minha mão, está aqui o meu lado furado, vem e toca. Sabe o que Tomé diz? Tomé se ajoelha no chão. Senhor meu e Deus meu. Jesus olha para ele e diz assim: você está dizendo isso porque você me viu? Bem-aventurado os que não veem, mas creem. Crer, irmão, é fé, é a certeza de coisas que não se veem. Se você está orando para Deus mandar um anjo, para Deus fazer um milagre, para descer uma labareda do céu, você está longe do conhecimento da fé. Sabe por quê? Porque Deus não quer trazer um anjo na tua presença, mas Ele quer que você tenha convicção e certeza de que Ele está aqui no meio hoje, passando entre os 7 candeeiros de ouro. Ele quer que você tenha fé, convicção de que Ele é teu amigo. Ele entra na tua casa, Ele senta na mesa com você. É isso que Ele quer transformar. É essa paixão que Ele quer trazer nos nossos corações. Segundo exemplo, uma paixão pela pessoa de Cristo no encontro com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Lucas capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 32, conta a história. 2 discípulos. Jesus morreu, está enterrado. 2 discípulos então resolvem: vamos para Emaús. E eles começam a fazer aquela longa jornada, uma caminhada. E no meio da tardezinha eles estão caminhando, e a Bíblia diz que Jesus se põe ao lado deles, começa a andar com eles. E aí eles estão lá lamentando: poxa, que isso, aquilo. E Jesus chega para eles e diz: escuta, por que vocês estão lamentando? Por que vocês estão chorando da vida? Qual é o problema que aflige o coração de vocês? E um deles olha, eu acredito que pelas escrituras, com um tom meio de raiva. Que pergunta é essa? Só você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Você não sabe que 3 dias aqui atrás o que aconteceu? Você não lê jornal, menino? Assiste televisão? Não faz nada da vida? Morreu Jesus, e nós achávamos que Ele era o Redentor de Israel. Não temos esperança. Queridos, esses discípulos estavam tão tristes que eles não perceberam a presença de Cristo ao lado deles. Eles estavam tão envolvidos com os seus problemas que os seus olhos foram cegados. Quantas vezes nossas tristezas faz-nos achar que Cristo está longe de nós? Quantas vezes? Quantas vezes os problemas ficam gigantes, insuperáveis, desanimadores? Quantas vezes? Quantas vezes a gente acha que está solucionando um problema e o problema reaparece? Quantas vezes a gente acha que a gente está vencendo uma dificuldade e depois percebemos que ela está ali novamente? Quantas vezes? E nessa hora, o que nós fazemos? Esquecemos de Cristo. Deixamos Ele de longe. Não, Jesus não é para isso, pastor. Jesus é a figura religiosa de domingo à noite. Não,
Jesus não está aqui agora. Jesus está na escola dominical. Jesus está nos elementos do culto, no louvor, na ceia. Jesus foi andar com 2 amigos tristes. E quando deram oportunidade para ele, ele começou a conversar com os amigos, dizendo o seguinte: escuta, esse Jesus que vocês estão falando aí não era o Messias? Era o Messias. Então, vamos olhar nas Escrituras? As Escrituras não dizem isso dele? Começando por Abraão, ele foi discorrendo, passou por Moisés, passou pelos profetas, passou pelo livro de Salmo, e ele foi dando uma aula de teologia no caminho, dizendo: olha, está escrito que ele tinha que padecer. Ele não falou isso para vocês? E aqueles discípulos foram ouvindo. Quando chegou na beira da porta da casa, eles entraram, e o amigo caminhando junto: então tchau. Ele: não, fica conosco. E esses 2 amigos, discípulos, chamaram Jesus para entrar sem saber que era Jesus. Come conosco. Jesus: tá bom, eu vou comer com vocês. Sentou à mesa. Quando deram o pão para ele, ele pegou o pão, partiu e disse uma bênção. Quando ele disse a bênção, os discípulos ouviram e disseram: é ele. Quando abriram o olho, ele já não estava mais. E um olhou para o outro e disse: não ardia no teu coração quando ele nos fala? Quero te fazer uma pergunta, irmão. Teu coração ainda arde quando Jesus fala com você? Quando a voz dele entra, ainda arde o teu coração? Você tem prazer de ouvir a voz de Cristo? Você tem prazer de estar com Ele? De caminhar com Ele, de andar com Ele, de em todo o tempo saber que Ele está ao teu lado? Você tem coragem de olhar para Ele nas dificuldades, e mesmo que elas não passem, saber que o Senhor está ao teu lado? Meus irmãos, é preciso reacender a paixão pela presença de Jesus. Nós precisamos clamar, nós precisamos chorar diante de Deus e dizer: Senhor, aquece o nosso coração, que só a tua presença seja algo magnífico para nós, que não seja necessário mais nada. Jesus encontrou com esses 2 e reacendeu o coração deles, para que eles pudessem ter comunhão com Cristo. E por último, irmão, o terceiro encontro é com Pedro, também no Evangelho de João, capítulo 21. Jesus encontra com Pedro. Interessante, porque quando Jesus ressuscita e Maria está no jardim e ela vê Jesus, Jesus diz: vai, fala para os discípulos e a Pedro que eu vou encontrar com eles na Galileia. Vai, fala aos discípulos e a Pedro que eu vou encontrar com eles na Galileia. Maria sai e dá o recado. Mas é interessante, por que Jesus queria falar com Pedro? Como foi o último encontro de Pedro com Jesus? A Bíblia diz que o último encontro de Pedro com Jesus foi um olhar de traição. Você já imaginou? Pedro andou 3 anos ao lado do Mestre. Ele viu as mesmas coisas que Tomé, viu outras a mais que Tomé. Ele era aqueles 3, Pedro, Tiago e João, que Jesus chamava para eventos especiais. Pedro foi aquele que estava no monte da transfiguração e viu descer Elias e Moisés, e viu o Senhor ser transformado diante deles.
correu e disse: bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, Senhor. Uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés. A gente fica no relento mesmo, não tem problema. Porque é bom estar aqui. Foi Pedro que Jesus chamou pertinho para ficar orando com ele quando ele estava orando e suando sangue. Pedro viu tantas coisas. Foi Pedro que assumiu a presença de Jesus e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Foi ele que disse: para onde iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Foi Pedro. Mas foi Pedro que na última noite Jesus olhou para ele e disse assim: Pedro, hoje à noite você me nega 3 vezes antes do galo cantar. E esse Pedro disse: não, jamais eu morro contigo. Pode ser que o João negue, mas eu, imagina, estamos juntos. Estamos juntos. E quando a gente lê as Escrituras, diz que quando Pedro nega para a 3ª vez, Deus, às vezes Deus deixa a gente passar por umas coisas para a gente lembrar do resto da vida, né? Deus deixou ele ver Jesus. E a Bíblia diz que Jesus sabia onde estava Pedro, porque ele olhou direto para Pedro. E o Pedro encontrou o olhar do teu mestre. E o último olhar, antes dele sepultar Jesus, era o olhar de alguém que ele tinha traído. Você já pensou? Que experiência terrível. Eu não sei se alguém já teve a experiência de morrer, de ter alguém que morreu com raiva, com rancor. Pedro deixou o seu mestre ir para o túmulo, tendo visto ele pela última vez no momento de traição. Pedro se sente a pior pessoa da terra. Provavelmente passou em seu coração a vontade de desistir de tudo. Sabe por quê? Ele voltou a pescar. Jesus morreu, no outro dia o Pedro foi pescar. Qual foi o primeiro encontro de Jesus com Pedro? Vem após mim e eu te farei pescador. Quando Jesus morreu e Pedro tinha traído, para onde Pedro voltou? Pescar peixe. Era esse o sentimento. Seus olhos estavam perdidos. Pedro já não tinha mais sonho. Pedro não podia sonhar, era um homem sem sonho. Jesus o encontrou para acender novamente o sonho de Pedro. E Jesus encontra ele de uma maneira tão bela. Sabe o que Jesus faz? Jesus faz Pedro ter a mesma coisa que ele teve no primeiro encontro. A pesca era maravilhosa. Jesus veio encontrar com ele de novo e disse: olha, lança a rede. Jesus está lá na beira, disse: lança a rede. Ele começou a fazer um foguinho. E quando Pedro lança a rede, era muito peixe. E quando eles pegam o peixe, eles olham para novo e Pedro diz: é o Senhor. E sabe o que acontece neste momento que Pedro viu que era o Senhor? Ele abandona as redes, porque ele pula no lago e vai nadando. Jesus veio reacender o sonho de Pedro. Larga a rede, Pedro. Deixa que os meninos trazem a rede, você vem aqui. Pedro foi a nado, irmãos. Só uma pessoa apaixonada para ir a nado. Só uma pessoa que está novamente acesa para fazer algo assim. Jesus encontrou para acender o coração dele. Quantas vezes nós abandonamos os nossos sonhos? Por causa dos erros que nós cometemos no passado. Por falta de esperança. Por sentir-se impotente. Talvez por não conseguir perdoar a nós mesmos.
O mesmo Senhor que tratou Pedro, restaurando o seu coração, está aqui essa noite para restaurar o nosso. Ele disse: Pedro, tu me amas? Olha Jesus tratando com Pedro. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Jesus chega com Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas mais que estes? Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Jesus acha que dá uma meia volta, come um peixinho, disfarça, olha para Pedro de novo e diz: Pedro, tu me amas mais que estes? Sim, Senhor, eu te amo. Jesus de novo dá uma enroladinha aqui, dá uma enroladinha ali, olha para Pedro de novo e diz: Pedro, tu me amas mais do que estes? Pedro olha para o Senhor e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: então, apacenta as minhas, venha ser pescador de homem. Pedro, foi para isso que eu te chamei. Restaura o sonho, Pedro. Se você me ama, restaura o sonho. Não fica travado. Não volta para pescar. Irmãos, quantos de nós começou a andar com o Senhor com o coração encharcado de sonhos, de vontade, de desejos maravilhosos. Queríamos ganhar o mundo para o Senhor. E agora nós não temos coragem de levantar da cama domingo de manhã para vir à igreja. Nós não temos coragem de largar a parafernália de Facebook, de WhatsApp, não sei o que lá mais, que nos intertem, que nos prendem, e não temos lugar para Deus na nossa vida. Corremos que nem louco atrás de tantas coisas, e não amamos mais estar na presença do Senhor. Como Pedro, perdemos os sonhos. Quantos sonharam? Não, Senhor, o Senhor me salvou, e o meu ministério é com crianças, eu vou dedicar minha vida para trabalhar com as crianças. E hoje, se uma criança passa do lado, é capaz de dar um peteleco na orelha da criança. Sai daqui, menino. Senhor, não, o Senhor me salvou, eu te amo, e agora eu vou evangelizar. Não fala de Jesus nem para o vizinho do lado. Não fala para o melhor amigo vai morrer e vai para o inferno, porque nós não falamos para o melhor amigo. Aonde está a paixão? Aonde foi que nós perdemos? João escrevendo, diz: olha, vocês são uma igreja maravilhosa. Vocês fazem isso de bom, vocês fazem isso. O Espírito Santo foi revelando para João. Mas o que pega é que vocês não têm paixão. Eu queria pensar profundamente nisso nessa noite comigo mesmo, em oração com o Senhor. Aonde está a minha paixão? Eu quero convidar você nessa noite a repensar a sua vida e a pensar aonde está a tua paixão. O que você está esperando Deus ainda fazer? Não seja como Tomé. Ele já fez todas as coisas que ele precisava fazer para você. Não fique pensando: pastor, é que agora eu estou passando por um momento triste, difícil, por tanto problema. Os teus problemas estão cegando que Jesus, irmão, está do teu lado, andando com você nos teus problemas. Ele nunca te abandonará. Talvez você está pensando: pastor, eu estou meio envolvido com outras coisas, mas daqui a pouco eu dou um jeitinho, eu pego de novo. Eu
vou. Jesus me salvou, eu tenho um ministério, eu vou, pastor. Espera um ano. Jesus fala para mim e para você, irmão, como ele falou para aquele discípulo dele: deixa os mortos enterrar os mortos. Se você está com tempo para pensar em outras coisas, em primeiro lugar do que o Senhor, é porque a tua paixão não está nele. E se a tua paixão não está nele, é porque você e eu precisamos cair de joelhos diante de Deus e dizer: Senhor, nos ajuda a voltar para o nosso primeiro amor. Eu não sei aonde eu perdi, Senhor, mas eu sei que eu preciso voltar, porque é Ele que faz isso em nós. Há um texto da palavra de Deus que diz o seguinte: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A palavra de Deus diz: vocês caíram no primeiro amor. Mas a palavra de Deus para nós nessa noite é: o Senhor está aqui para nos levantar no primeiro amor. Nós caímos e o Senhor nos levanta. Há uma frase de Moody que diz assim: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com, para e através e pelo homem que ele seja total e completamente consagrado. E Moody termina dizendo: tentarei ao máximo ser esse homem. Na minha mão, na tua mão, está tentar ao máximo voltar a nossa paixão. Paixão pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero orar com você. Feche os olhos. Talvez você entrou aqui hoje pensando que ia simplesmente participar de mais um culto, mais uma vez você ia ouvir a palavra, mais uma vez você ia cantar, orar. Mas eu creio que o Senhor te chamou aqui para um desafio pessoal. Cristo seja a tua maior paixão. Que nada mais seja na tua vida do que a tua paixão por Ele. Aí, irmão, sinceramente, o que Ele vai fazer depois, eu não sei. Mas eu espero coisas maravilhosas e lindas para a gente chorar junto e testemunhar junto. Mas o meu desafio para todos nós nessa noite, através dessa palavra, é: volte, se apaixone de novo. O Senhor te espera, o Senhor te convida, assim como Ele foi lá atrás de Tomé, assim como Ele foi lá caminhar com os discípulos no caminho de Emaús, assim como Ele foi lá na beira da praia, onde Pedro estava pescando triste. Ele veio aqui nessa noite para me buscar e para te buscar. E se você quer reacender a paixão nessa noite, quero convidar você a ficar em pé para a gente orar. Para você dizer: Senhor, eu não sei onde eu perdi, eu não tenho nem ideia do que está acontecendo com o meu coração. Eu não sei, ó Deus, porque eu gosto tanto de coisas que eu não devia gostar. Eu não sei porque eu dou privilegio na minha vida tantas coisas que eu não devia dar o privilégio. Eu não sei, Senhor. Mas eu quero voltar para o primeiro amor. Eu quero que o Senhor seja tudo em mim. Não haja espaço para nada mais. Reacende o nosso coração. Ore. Faça a sua oração no seu lugar agora. Mesmo em voz baixa, pensamento, mas ore. Talvez Deus revelou coisas no teu coração que precisam ser tratadas.
Talvez se fossem livros como lá nos Efésios, tinham que ser queimados agora. Diga para Deus: Senhor, eu estou pela fé queimando essas coisas. Isso não tem importância mais para mim. O Senhor é tudo, o Senhor é tudo. Não quero mais nada. É esse amor que o Senhor quer de nós. Essa paixão que o Senhor requer de nós. Descansa nele, Ele vai fazer tudo. Não deixa a tristeza encobrir o amor que você tem pelo Senhor. Ele cuida de você. Ele trata de você. Aonde você for, Ele está junto. Ele vai caminhar junto com você. Ele vai caminhar. Senhor, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, porque ela é poderosa. Só ela que pode transformar corações como os nossos. Só ela é capaz de nos fazer olhar para a nossa mediocridade, para o nosso ser que tantas vezes se esconde atrás de tantas coisas e se esquece de Ti, Senhor. Pai, nessa noite nós Te pedimos, tem misericórdia de nós. Reacende a nossa paixão, Senhor. Reacende. Queremos estar apaixonados pelo Senhor. Queremos, ó Deus, entender que a melhor parte que temos é a comunhão contigo, é a Tua presença nas nossas vidas. Quero, ó Deus, que seja reacendido no meu coração, no coração dos meus irmãos, que o Senhor é o nosso amigo. O Senhor entra na nossa casa. O Senhor partilha das coisas conosco. O Senhor caminha ao nosso lado. O Senhor exerce misericórdia sobre nós. O Senhor nos chama para reavivar sonhos nessa noite, Senhor. Sonhos que já estavam perdidos, enterrados. O Senhor retira nessa noite. Traz à tona para a Tua honra e glória. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós podemos confiar no Senhor e descansar no Teu agir e na Tua presença em nós. É o que nós oramos, é o que agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar todos em pé. Nós estamos concluindo o nosso culto nessa noite.